Olá, Sexplorer! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no podcast da Sexplore. E hoje o assunto vai estar um pouco místico, a gente vai estar quebrando mais alguns tabus aqui juntos nesse episódio de hoje sobre o famoso Tantra. Então, finalmente, vim falar com vocês sobre esses assuntos aqui mais místicos e espirituais em relação ao Tantra, uma nova forma da gente viver a nossa intimidade. Mas na verdade não existe nada de tão místico assim no Tantra. A gente que desconhece certas práticas aqui de forma ocidental, né? Por causa que no Oriente existem muitas práticas de conexão, muitas práticas espirituais também, que colocam o sexo como uma forma de a gente se conhecer mais profundamente, da gente se conectar mais profundamente nos nossos relacionamentos amorosos também. Mas aqui no Ocidente, esse tipo de prática ainda é muito novo, a gente não tem contato com isso. A gente tem contato com o quê? Com a pornografia, com formas de banalizar o sexo. Até em relação a músicas, a conteúdos que a gente vê, normalmente o sexo está numa posição de algo banal, não de algo que deve ser reverenciado, não de algo que a gente deve estar cultivando e olhando para a sacralidade do sexo. Não, a gente não olha para o sexo dessa forma, a gente olha como uma forma, de uma forma banal. Normalmente a gente olha para o sexo dessa forma. E eu espero trazer uma nova visão para vocês em relação ao sexo com o Tantra, que na verdade vai muito além do sexo. O Tantra é uma filosofia de vida, é uma forma da gente viver a vida diferente. Então envolve uma prática espiritual mesmo, que existem práticas mais requintadas, né? Existem práticas fáceis, difíceis da gente estar fazendo, que envolvem mais concentração, menos, mas existem muitas abordagens, muitas linhas que o Tantra segue hoje em dia, né? Que, na verdade, é uma filosofia milenar, que teve origem lá na Índia. E hoje em dia, a gente já usa o Tantra aqui no Ocidente como uma forma mais prática mesmo de conseguir aprofundar as nossas relações, se conectar de forma mais profunda também, para conseguir sentir mais satisfação também nas nossas relações. Porque como seres humanos, todos nós queremos conexão. Todos nós queremos se sentir amados e se sentir pertencentes a algo maior do que nós mesmos. E o Tantra, ele vai estar nutrindo justamente essa nossa necessidade. Mas antes de eu começar esse assunto aqui com vocês, eu já vou te pedir para se inscrever nesse podcast, que aqui toda semana está tendo conteúdo novo sobre assuntos da intimidade, assuntos voltados para nossa sexualidade também, né? Tabus que eu tô quebrando com vocês aqui de forma semanal. E também, se tá gostando dos conteúdos que eu tô trazendo por aqui, não deixa de avaliar esse podcast, de deixar seus comentários também nos episódios, que significa muito pra gente saber quais são os conteúdos que vocês mais estão gostando, que está mais agregando com vocês, até para a gente conseguir trazer cada vez mais conteúdos desse tipo. Porque o objetivo é agregar com vocês, com certeza, aqui na Sexplore. Mas continuando o assunto Tantra. O Tantra, ele teve origem na Índia há muito tempo atrás. E começou com uma prática espiritual, uma prática que envolvia a conexão do nosso corpo com a nossa mente e o nosso espírito. E Tantra, a origem sânscrita de Tantra, significa teia ou tecer. E o que isso significa? O Tantra, ele vai olhar para a conexão que nós temos com toda a vida, um com os outros e também com a vida, com o divino ao nosso redor. Porque todos nós carregamos esse potencial de criação, que também é muito expresso pela nossa sexualidade, pela nossa energia sexual, que para o Tantra, inclusive, é algo sagrado, a nossa energia sexual. E a gente pode estar cultivando essa energia sexual de diversas formas diferentes, né? Tanto sozinhas, quanto num relacionamento, quanto com projetos criativos. A gente pode estar direcionando a nossa sexualidade para áreas diferentes da nossa vida, segundo o Tantra. E hoje eu vou estar falando sobre algumas práticas mais básicas que vocês já podem começar a fazer hoje na vida de vocês,
tanto sozinhas, sozinhos, quanto acompanhados também, vocês podem fazer essas práticas. Mas eu vou passar 3 práticas aqui, simples, tá? Mas que com certeza já vão conectar vocês com esses princípios tântricos da intimidade, que é a sacralidade de tudo também, né? Mas, então, começando com as práticas, primeira prática tântrica, que é muito utilizada tanto em massagens tântricas quanto práticas de conexão sozinhas, né, feitos de forma sozinha ou acompanhado também, é utilizado muito a prática da respiração, que eu já falei com vocês aqui sobre a importância da respiração no episódio que falamos sobre orgasmo feminino. A gente falou um pouco sobre essa questão da respiração, mas para o Tantra, a respiração é uma prática completa de conexão. A gente respira todos os dias e a gente não está consciente, muitas vezes, de que respiramos. Quantas vezes a gente para pensar, eu preciso respirar agora? Ou, nossa, como eu estou respirando agora? A gente não para perceber a respiração, mas é algo que nos acompanha todos os dias, que acompanha a nossa experiência humana. E o Tantra é sobre a gente tornar práticas que a gente já está realizando de forma diária mais conscientes. O Tantra envolve muito a presença. E é a respiração que vai estar carregando essa energia orgástica, segundo o Tantra, que a gente pode estar cultivando também numa prática sem ter toque físico, gente. Apenas com a respiração a gente consegue levar nossa consciência para um estado que ela pode experienciar um orgasmo espiritual, um orgasmo energético, segundo essas práticas tântricas, né? Que envolve muito também breathwork, né? Então, é uma prática que está muito mais disseminada fora do Brasil, mas que está crescendo cada vez mais em outros países, como Estados Unidos, Europa. Isso já está sendo muito mais disseminado lá. E não deixa de ser esta prática que foi ensinada há milhares de anos atrás, lá no Oriente, envolvia o Tantra. Então, tornar a respiração consciente, se conectar com a tua respiração, sentir a forma como ela preenche o teu corpo, qual o caminho que ela percorre pelo teu corpo. Pode ser uma prática muito potente e envolve também o Tantra. Então, essa respiração consciente, ou pranayama tântrico também, a gente vai estar utilizando sozinhas, ou também num relacionamento para aprofundar essa conexão com a outra pessoa. Para a gente fazer essa prática num relacionamento, tudo que vocês vão precisar é sentar de frente um para o outro, conectar os olhares daqui a pouco, ou não, e começar a respirar profundamente juntos. Existem diversas respirações que existem também no Tantra, tá? Mas 2 que eu vou falar aqui para vocês uma é da sincronização das respirações, então a gente respirar junto com a pessoa. E outra prática de respiração também que cria conexão é enquanto um estiver inspirando, o outro expirar. Isso também já pode envolver muitas outras práticas tântricas. Existe o giro tântrico, que envolve uma pessoa sentar no colo da outra enquanto respiram esse ar e giram. Porque o movimento também é uma prática muito importante para o Tantra. A gente usar o nosso corpo como um veículo de verdade, um veículo para conseguir acessar outros estados de consciência, outros níveis de presença também durante uma relação sexual. Porque é o que mais falta hoje em dia, inclusive aqui no Ocidente, é a conexão, essa presença. A gente está tão conectado e pensando, tão ansioso, pensando no que a gente tem que fazer, no que a gente ainda não fez, que a gente perde a conexão, a gente perde essa presença. Então, essa é uma prática simples, o pranayama tântrico, ou a respiração consciente, mas que já pode fazer uma grande diferença na tua vida. Parar 2, 3, 5 minutinhos para respirar e se conectar contigo, ou com o teu parceiro, ou com a tua parceira, já pode ser uma prática muito potente.
colocar uma musiquinha de fundo, escolher uma música para fazer essa prática e simplesmente respirar, inalando pelo nariz e exalando pela boca. Já pode fazer uma grande diferença. Testem por 3 minutinhos. Pode dar uma pausa aqui nesse episódio para te testar essa respiração, sentindo o caminho do ar no teu ritmo e depois volta aqui, tá? Pode ir no teu tempo. Segunda prática tântrica para trazer mais conexão, que eu já dei um leve spoiler aqui também na primeira prática da respiração, é o olho no olho, a conexão dos olhares. O olhar é uma prática extremamente poderosa para conexão. Tanto que se vocês forem pesquisar, existem práticas que estão sendo divulgadas no YouTube, em diversas outras plataformas, de casais simplesmente se olhando e se emocionando muito ao fazer isso. Às vezes, casais que estão juntos há mais de 50 anos, há mais de 20 anos, e que nunca pararam para se olhar de verdade por mais de 2 minutos, por mais de 3 minutos. Aquele olhar profundo, no fundo dos olhos da outra pessoa. Aquele olhar de conexão, aquele olhar de curiosidade. O olhar, ele carrega um potencial de conexão enorme. Não é à toa que existem diversos ditados por aí que o olho é a janela da alma, né? Vocês já ouviram falar sobre essa expressão também? Então, realmente, o olho carrega muita vulnerabilidade, o nosso olhar carrega muita abertura, carrega um potencial de conexão com as outras pessoas também que a gente utiliza muito pouco. Então, essa prática de eye gazing é uma prática que cria um campo de vulnerabilidade e abertura. Não é à toa que a gente se sente um pouco desconfortável, às vezes, ao olhar muito fundo no olho de outra pessoa. Porque é uma prática vulnerável, é uma prática que também exige abertura. Até uma estranheza, às vezes, pode surgir nesse primeiro momento que a gente estiver fazendo essa prática de olhar profundamente nos olhos de outra pessoa, ou olhar no próprio olhar profundamente, pegando um espelho, porque vocês também podem realizar essas práticas, todas essas práticas que eu estou falando aqui nesse vídeo, vocês podem estar realizando sozinhas também, tá? Sozinhas, sozinhos, independente do teu gênero, independente da tua sexualidade, não importa. Todas essas práticas vão servir para te gerar essa sensação de mais conexão, de mais profundidade nas tuas relações, começando na tua relação contigo, né? Porque é a relação que vai te acompanhar a tua vida inteira. Então, tirando um momento, pode ser 2, 3 minutos, sentando confortavelmente na frente do teu parceiro, na frente da tua parceira, ou na frente de si mesma, ou de si mesmo, com um espelho. A gente vai começar primeiramente respirando, se conectando com a nossa respiração. E depois simplesmente encontrando esse olhar. E percebendo o que surge para mim ao olhar profundamente nos olhos dessa pessoa. Pode dar uma vontade de rir, gente, pode dar vontade de olhar para qualquer outra direção que não seja o olho daquela pessoa. Mas isso já indica muita coisa, tá? A nossa resistência de olhar para os olhos de quem a gente se relaciona pode indicar muita coisa. Eu posso sentir muito desconforto ao olhar para quem eu desconheço e eu me relaciono a minha vida inteira. Pode ser extremamente desconfortável, pode ser estranho, pode ser esquisito, pode ser até um pouco angustiante. Essa semana eu tive um atendimento aqui com um casal que a gente fez uma prática de olhar, né, de eye gazing. E nesse casal tiveram diversos relatos de estranheza, de angústia até, de segurar esse olhar, de ser angustiante. Porque esse casal já está junto há mais de 10 anos, mas eles nunca tinham parado antes para cultivar essa intimidade, que muitas vezes não envolve palavras, mas envolve abertura, envolve vulnerabilidade, envolve disponibilidade para o outro e curiosidade. E só da gente olhar para outra pessoa com essa abertura emocional,
essa abertura energética e física também, de estar presente fisicamente com outra pessoa, olhando para outra pessoa. O que eu estou comunicando com essa ação? Eu estou comunicando para o outro que o outro é minha prioridade, que não existe nada mais importante, pelo menos naquele momento, do que eu estar olhando para aquela pessoa e me conectando com o que eu vejo. E essa prática pode ser realizada de diversas formas, inclusive no app da Sexplore, lá na plataforma de educação sexual da Sexplore, tem uma prática guiando esse olhar. Tem um treinamento completo sobre Tantra também. Mas aqui eu estou trazendo de uma forma mais básica essas 3 práticas que vocês já podem estar cultivando e vivendo, experienciando na prática, na vida de vocês. E o olhar é uma delas. Então, até quando a gente se tu não tá num relacionamento, por exemplo, e tu tá flertando, o olhar já carrega um potencial de conexão enorme. Não é à toa que é olhar para outra pessoa que eu tô assim aberta, eu tô querendo paquerar, tô numa festa. Se eu não olhar para as outras pessoas, como é que eu vou dizer, como é que eu vou comunicar de forma física que eu estou aberta para conhecer outras pessoas, que eu estou aberta para conhecer quem eu quero? É através do olhar que eu vou estar cultivando essa intimidade. Então não tenham medo de olhar para quem vocês desejam, de mostrar esse desejo e de se conectar através do olhar. Por mais que não vai ser uma prática tântrica, né, numa paquera, por exemplo, mas já carrega um potencial de conexão, já carrega uma abertura que às vezes a gente fica com muito medo de se permitir se abrir para ter. Porque, de novo, exige o quê? Vulnerabilidade, que é o que eu estava falando. O olhar carrega a vulnerabilidade, mas também carrega muito poder. Então, testem, gente. A gente olhar primeiro precisa ser por pelo menos 3 segundos, tá? Para que a gente consiga entender que outra pessoa está nos olhando. Então, testem essa prática do olhar. Se vocês estão solteiras, se vocês estão no relacionamento, testem e depois me digam, que eu tô louca para saber se funcionou para vocês. Mas eu vou dizer que o olhar me conecta muito nos meus relacionamentos, não só amorosos, tá? E eu acho que a gente começar a cultivar isso de forma mais intencional também com nós pode ser extremamente potente. E a terceira prática tântrica que eu vou passar aqui para vocês é o toque consciente. O Tantra, ele ensina a olhar para os nossos corpos como algo divino, como uma expressão do divino, como algo a ser reverenciado e explorado. E eu vejo que o toque consciente do Tantra não envolve a gente simplesmente estar tocando outra pessoa de uma forma específica para fazer outra pessoa chegar lá, principalmente chegar ao orgasmo, que é o que normalmente a gente vê na nossa cultura ocidental. A gente aprende técnicas para fazer outra pessoa chegar lá, como fazer ele ou ela chegar lá mais rápido. Então, a gente tem uma obsessão em ser mais efetivos. A gente busca a efetividade em todas as áreas da nossa vida na cultura ocidental. E na intimidade não é uma exceção. A gente também busca efetividade. Só que nós não somos máquinas. E enquanto a gente estiver olhando para nossa sexualidade de uma forma mecânica, a gente não vai estar cultivando conexão. A gente não vai estar cultivando intimidade e profundidade. A gente vai estar cada vez mais cultivando desconexão, cultivando a sensação de isolamento nos nossos relacionamentos. Por isso que é o que eu vejo diariamente aqui na clínica, a gente está vivendo um déficit de intimidade aqui na nossa cultura. Estamos vivendo esse déficit de intimidade porque a gente, ao buscar ser mais efetivo sexualmente, a gente se desconecta. E o toque consciente, ele vem como uma forma de explorar a si e a explorar ao outro também. Sem ter objetivos rígidos em mente. Sem ter o objetivo de, nossa, eu preciso deixar outra pessoa excitada. Nossa, eu preciso fazer outra pessoa chegar lá. Não. E se eu estivesse me conectando com essa pessoa pela primeira vez? Como se fosse a primeira vez. Lembram do filme? Como se fosse a primeira vez. Então pensem, como se fosse a primeira vez. Se fosse a primeira vez que tu tá olhando para essa pessoa, que tu tá vendo essa pessoa, que tu tá podendo tocar essa pessoa, como é que tu gostaria de tocar?
essa pessoa, ou tocar a si. É muito difícil a gente cultivar esse olhar nos dias atuais, porque a gente não aprende a romantizar o que já é conhecido. A gente romantiza com muita facilidade o novo, o desconhecido, aquilo que a gente ainda não tem. Agora, quando eu tenho, a gente não aprende a cultivar esse olhar de novidade, esse olhar de turista. Sabe quando a gente vai conhecer uma cidade nova, um lugar novo, tá viajando? Eu, pelo menos, amo fazer isso. E qual que é a sensação da gente estar conhecendo algo novo? Não é uma sensação empolgante? Não dá uma sensação de aventura, de curiosidade? É essa sensação que eu quero estar cultivando com essa prática aqui de toque consciente. De olhar para outra pessoa com esse olhar, por mais que tenha que ser algo intencional no começo, realmente tem que ser intencional, gente. Porque a gente não é incentivado, não existe estímulos externos no momento que nos incentivem a olhar para o outro, para aquilo que a gente já tem, com esse olhar de novidade, de reconhecimento, de divindade também, de perceber, nossa, o que é divino sobre essa outra pessoa, sobre o que eu já tenho. Não. A gente aprende a fazer isso com o que a gente não tem, com o que a gente ainda não tem, com o que a gente ainda precisa conquistar. Então, essa prática de toque consciente pode parecer boba, pode parecer simples. Todas as práticas tântricas que eu passei aqui para vocês são extremamente simples, mas são, ao mesmo tempo, extremamente potentes também. Porque a potência não está na dificuldade, está na conexão com a simplicidade de cada uma dessas ações. Está na minha abertura para me conectar com elas dessa forma. Então, o toque consciente vai estar proporcionando isso. Essa conexão, essa leveza e essa exploração. Tem também um episódio aqui no podcast que eu falei sobre os 5 perfis sexuais. Lembram do perfil energético, do perfil sensual? Se tu ainda não ouviu esse episódio, volta lá para assistir depois que tu terminar de ouvir esse. Porque lá tem muitas práticas bem legais também para estar cultivando esses perfis que envolvem muito Tantra. Envolve muito Tantra. A prática energética, a prática sensual, envolve essa conexão com o divino. Envolve essa conexão com algo além do sexo. Porque o sexo para o Tantra não vai ser pelo objetivo físico de ter o alívio do orgasmo. Vai ser sobre a conexão profunda que a gente vai conseguir ter com a própria vida através do sexo. E é isso que eu quero passar para vocês através desse episódio, né? São práticas muito simples. Lá na plataforma da Sexplore vão ter práticas bem mais complexas, guiadas, né? Vão ter direcionamentos, tem treinamento sobre Tantra também para te conseguir ter toda essa base para te explorar muito mais esse universo. Mas esse é um episódio introdutório para vocês aprenderem um pouquinho mais o que é o Tantra. E essa prática que eu falei, todas essas práticas, né? Tanto da respiração, tanto do olhar, tanto do toque consciente, vocês podem englobar numa prática só, que envolve sentar de frente para a pessoa ou para si. Respirar conscientemente, se conectar com a tua respiração, conectar o olhar. E depois de passar um tempo assim, porque essa é preliminar também, tá, gente? Vamos respeitar a preliminar energética desse momento também, tá? Respeita essa tensão, aceita essa tensão. Tensão sexual nem sempre é negativa. Lembra do perfil energético, que ama uma tensão, ama esse espaço antes do toque, ama esse espaço antes do beijo. E é o que a gente normalmente não cultiva num relacionamento a longo prazo. A gente acaba não cultivando essa angústia. Angústia positiva. Porque o desejo também surge só na falta, né, gente? Se eu sempre tenho aquilo que eu desejo, eu não tenho como desejar aquilo. Então, o Tantra, ele ensina a gente a estar mais presente nesse espaço, sem estar correndo para sanar essa angústia. E pode ser muito potente para todos os relacionamentos, inclusive quando tu está sozinha ou sozinho.
Então, vocês ficam aqui com essas 3 dicas, que já pode envolver uma prática completa. Tem a prática completa lá no app da Sexplore, guiando todos esses 3 momentos, essas 3 práticas, numa prática guiada, num ritual guiado, para vocês, já está disponível lá no app. E eu quero que vocês pensem também como que vocês estão vivendo a intimidade de vocês, como que essas práticas podem estar colaborando para vocês olharem para a vida íntima de vocês de uma outra forma também. Então, como a gente pôde ver no episódio de hoje, o Tantra não é para ser vivido ou experienciado só entre 4 paredes. Ele é uma prática diária, é uma prática que vai envolver a forma como nós nos relacionamos, a forma como eu vejo a mim, como eu vejo o outro, como eu vejo a vida. E essas práticas podem fazer parte, devem fazer parte do dia a dia de vocês. Daqui a pouco, antes de vocês terem uma discussão no relacionamento que tu tá agora, tentem parar para se conectar com a respiração de vocês, para se olhar durante o dia, no meio da correria, de tentar trazer esse toque consciente para outra pessoa, de tocar outra pessoa enquanto vocês estão fazendo outras coisas juntos, mas com mais leveza, explorando as texturas diferentes que tu encontra no corpo da outra pessoa. Quais são as temperaturas, as texturas que eu mais gosto de tocar no outro ou em mim? Então, são práticas que a gente pode e deve estar levando para a nossa vida cotidiana. O Tantra nos ensina que a verdadeira intimidade vai muito além do nosso corpo físico. É sobre a gente estar presente e aberto para conseguir experienciar a si e a outra pessoa por completo. Envolve vulnerabilidade, envolve presença e envolve entrega. E é isso que eu queria passar para vocês através do episódio de hoje. Então, se vocês gostaram desse episódio, não deixem de se inscrever aqui no podcast para vocês receberem notificações de quando vierem mais conteúdos transformadores por aí. Não deixem de baixar o aplicativo da Sexplore para vocês conseguirem ter acesso a essas práticas tântricas. Lembrando que vocês têm 7 dias para explorar o aplicativo, para explorar a plataforma de forma gratuita, antes de se comprometer com a assinatura, tá? Então aproveitem, baixem o aplicativo, façam essas práticas que eu fiz com todo amor e carinho para vocês. Tenho certeza que vai trazer muitas transformações. E a gente se encontra no próximo episódio aqui na Sexplore.